Alagamentos, descarte irregular de lixo, desmatamento, áreas de risco de deslizamento. É para esses e outros problemas que nós sabemos que atingem frequentemente as nossas cidades que estudantes vão poder propor soluções. Isso na primeira Olimpíada Brasileira de Geoinformação. A competição convida alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio a utilizarem ferramentas que já fazem parte do nosso cotidiano, como aplicativos de mapas digitais, imagens de satélite e até mesmo a inteligência artificial. Os melhores trabalhos podem ser premiados com bolsas de iniciação científica. Hoje nós vamos então saber mais sobre essa iniciativa que envolve adolescentes nessa busca de resposta para problemas socioambientais que nós sabemos que são urgentes aqui em nossas cidades, né? E quem conversa com a gente a partir de agora é a professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a professora Elizabeth Souza, que é coordenadora da Olimpíada, ela que também integra o Laboratório Espaço de Sensoriamento Remoto e Estudos Ambientais na Universidade, a UFRJ. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Revista Rio. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui ao vivo. Boa tarde, professora, o prazer é nosso, obrigado pela disponibilidade para essa conversa. Nada, é um prazer mesmo estar com vocês, trocando, tirando dúvidas. Que bom. Professor, então, eu acho que é interessante, né, a gente começar explicando um pouquinho de como surgiu a ideia, a primeira edição dessa Olimpíada, e até explicando um pouquinho também do que é geoinformação, para que a gente possa ter a compreensão, né? E quando a gente ouve assim, a princípio, pensa, nossa, mas será que adolescente vai conseguir pensar, né, a partir dessas ferramentas? Então, a senhora pode explicar para a gente, por favor? Sim. Então, a ideia, ela surge justamente dessa necessidade que a gente tem de reconhecer o espaço, né? O espaço que o adolescente se coloca, né? Identificar, reconhecer. A geoinformação, ela é todo tipo de informação que eu consigo localizar, né? Localizar, e ela é constituída de 3 elementos: o espacial, que é justamente a localização, o temporal, no tempo, quando a gente tem as ocorrências, e o descritivo dos fenômenos, né? Que fenômeno, onde ele acontece e quando ele acontece. E ela está presente há muito tempo na humanidade, né? Com o advento da tecnologia, a gente tem aí as geotecnologias que aproximaram mais ao nosso cotidiano. E a gente quer, com a Olimpíada, trazer esse olhar da dimensão espacial para os estudantes, para que eles identifiquem ali nas suas comunidades questões socioambientais, problemas, consigam identificar, consigam interpretar no tempo essa mudança. São justamente esses os pontos da Olimpíada, né? Que o estudante ele identifique, que ele avalie como aquele problema afeta a sua comunidade, como ele vem evoluindo no tempo, se piorando ou não, e que ele consiga representar esse problema a partir de um desenho, um croquis, ou uso de alguma dessas ferramentas que vocês mencionaram antes. Na etapa posterior, a gente vai além, então a gente vai pedir aos que passarem para a etapa seguinte que pensem em cenários futuros, que pensem em evolução desse problema, soluções desses problemas, que usem essas ferramentas, usem a inteligência artificial na construção desses cenários, dialoguem, proponham. E aí a gente quer ver, a gente está curioso como é que vai evoluir a curiosidade desses estudantes, a criatividade, né, na verdade, né, como é que eles vão trazer essas questões para a gente na Olimpíada. Muito interessante, a sua fala traz diversos pontos aqui que já mostram de que forma esse dispositivo que vocês criaram pode ajudar, né, porque acho que talvez no centro disso tudo esteja a própria formação do estudante, que não só vai ter mais referências acerca da dimensão espacial, mas também de questões muito objetivas da localidade onde ele mora, né? Como a análise de risco e tantas outras questões que podem ser de interesse da comunidade. Então, gostaria que talvez você nos ajudasse a compreender ainda melhor o benefício desse dispositivo que vocês estão criando, quer dizer, convidar o aluno a pensar sobre a própria realidade dele ao longo desse evento, dessa competição. Então, a gente quer justamente integrar, né? Fazer com que ele se coloque ali naquele nível, consiga perceber isso. E uma coisa que é legal destacar é que, apesar da Olimpíada ela nascer num ambiente de geógrafos, num departamento de geografia, com muitos parceiros da geografia,
ela tem essa abertura para todas as áreas de conhecimento, porque a gente traz a escrita, a redação, né, as duas etapas, elas se compõem de uma leitura e escrita, então que traz a participação também de professores de português, de redação, a questão da história, como aquilo evoluiu. Então, o que a gente quer buscar e quer destacar é que é um caminho em que a aplicação da Olimpíada ela pode ser mediada, né, por professores de outras áreas também, não só da geografia. E fazer com que esses alunos, nos seus níveis, né, a gente tem 3 categorias principais, que a gente chamou Júnior, Master e Sênior. O Júnior integrando ali o 6º e 7º ano, o Master, o 8º e o 9º, e o Sênior, os alunos do ensino médio. Mas conforme cada grau de desenvolvimento cognitivo, de percepção, a gente vai avaliar dessa forma, né, dependendo do quanto aquele aluno consegue, o que é esperado, na verdade, naquelas turmas, ele consiga se posicionar nesse ambiente e trazer essa percepção da faixa etária, integrando. Então, a ideia é que a aplicação, por exemplo, pode ser feita pelo professor nas turmas, como uma atividade normal, né, do dia a dia de sala de aula, e ele pode depois inscrever esses alunos. Então, essa atividade pode ser feita por um professor, pode ser feita em conjunto, ali numa atividade mais de projeto da escola. A gente quer estimular mesmo esse pensamento, essa inclusão, essa integração entre as disciplinas e ver como é que esses estudantes percebem, né, esse meio em que eles estão inseridos. Sim. Professora, esse é um ponto, né, importantíssimo desse reconhecimento do território, né, desse envolvimento e até criação de cidadania também, que me parece bastante claro com a proposta. E o aspecto da iniciação científica, né, de que maneira participar de uma Olimpíada pode fazer com que esse estudante perceba que ele é apto para ser um pesquisador, que a universidade também é uma opção, porque essa Olimpíada é tanto para estudantes de escolas públicas quanto particulares, né? Que a universidade está mais perto também desses estudantes. Esse ponto também é um ponto importante para vocês? Isso foi muito importante. A gente teve uma primeira edição dela estadual, a nível estadual, no ano passado, e esse ano a gente conseguiu ampliar com o suporte financeiro aí dos editais do CNPq, apoio da FAPERJ também para essa escala nacional. E um dos benefícios foi justamente a opção, né, de premiá-los. Existem algumas regras no edital, né, mas premiar principalmente voltados aos alunos das escolas públicas com essas bolsas de iniciação científica júnior, né, que são dedicados aos alunos nas escolas, para que eles tenham esse primeiro contato mesmo científico. Então, eles vão participar da Olimpíada, aqueles premiados, eles seguem durante um ano recebendo essa bolsa e trabalhando com atividades da Olimpíada, já na promoção da próxima, já na construção do que a gente vai pensar e esperar nas próximas versões da Olimpíada, como é que evoluiu, como é que a gente pode estimular outros colegas e outras escolas naquela comunidade a se integrar mais. Então, a questão da iniciação científica é bem interessante porque vai realmente despertando ali o interesse deles no uso das ferramentas, da inteligência artificial, dessas geotecnologias, despertando também o interesse da escola em participar cada vez mais desse tipo de iniciativa, né, de Olimpíadas, de trazer o aluno para a pesquisa. Interessante também, fortalecendo o professor como mediador ali em sala de aula. Sim, sim. Queria, inclusive, aproveitar para aprofundar nessa questão, né? Você, como professora de geografia, com certeza já teve contato com alunos que pensam numa produção acadêmica, científica, principalmente quando tem que fazer já na faculdade um TCC, uma monografia, enfim, e chegam ali, ficam tateando, ainda não sabem o que é um objeto, o que eu posso pesquisar, o que é interessante de ser pesquisado, o que tem relevância, né, para ser pesquisado. E aí a gente tem um projeto como esse que já provoca esse olhar bem antes, né? A gente está falando aí de estudantes que ainda estão, muitos deles ainda estão distantes de chegar aí na universidade. Qual é a importância da gente formar estudantes que desde cedo já podem ter esse olhar para a experimentação, para a produção científica e para a busca de resolução para os seus problemas locais?
Eu acho que essa ideia, eu posso até confessar aqui que ela surgiu no fundo com a vivência que eu tenho com as minhas filhas, né? Principalmente a minha filha mais velha, a Melissa, que está hoje no 5º ano. Então, ela ainda não participa da Olimpíada. Sim. Mas eu sinto nela muita vontade de aprender. Eles têm essa vontade, mas muitas vezes se perde um pouco naquela rotina. E é legal quando você consegue chegar no adolescente, chegar na criança ainda, na fase inicial, e mostrar de forma prática aqueles conteúdos e trazer a percepção dela daquela vivência infantil ainda, seguindo para a adolescência. E aí, hoje ela brinca que ela gosta... eu gosto de estudar com a minha mãe geografia porque é divertido. Porque eu tento trazer, né, aquilo que ela está estudando na escola e que é colocado ali de forma positiva e prática, no dia a dia de vivência aqui de casa, da comunidade. Eu acho que a Olimpíada ela tenta estimular isso, né, nesses estudantes, e nos professores, e nas escolas, para que aqueles conteúdos não se tornem conteúdos chatos, conteúdos desinteressantes, mas que existe uma série de possibilidades, desde ferramentas tecnológicas ou não, recursos simples, atividades simples, um desenho, uma história. É por isso que a gente deixou bem aberto também essa representação espacial que o aluno constrói, para que mesmo aquelas escolas ou aquelas comunidades que não tenham muito acesso tecnológico, elas consigam, com a criatividade, com a conversa, com a troca ali entre os professores. A participação do professor é muito importante nesse processo, por isso que a gente tem buscado também dar esse valor ao professor, para que ele seja o mediador nessa construção, né, nessa interpretação do espaço. E, enfim, a gente está querendo conduzir de forma que o aprendizado da geografia e do espaço, ele atraia também os outros conteúdos, integre conteúdos de história, português, a matemática, e que seja interessante, realmente, seja significativo para o aluno. Acho que esse é o objetivo principal da Olimpíada. Se a gente conseguir uma parcela pequena, já estou feliz. Muito bom, professora Elizabeth. E como é que faz para fazer a inscrição? Conta pra gente, a inscrição não é individual, né? Pelo que eu estou entendendo. Então, ela é pela escola. Não. O aluno ele pode se inscrever individualmente. Também. Sim. Professor, ele faz... a gente sugere, a gente recomenda que o professor faça a inscrição, mas não é proibido que o aluno faça, ele pode fazer também. Sim. Eles devem acessar o site, que é olimpíadadegeoinformação.com.br. E lá a gente tem um botão de inscreva-se. É um formulário que já é basicamente a primeira etapa da Olimpíada. Desculpa. Sim. E lá ele vai colocar os dados dele, né, do estudante, e vai responder a essas 3 questões que a gente coloca, né, que já vai ser o produto dessa primeira etapa. Então, ele vai indicar ali o problema socioambiental da comunidade, ele vai mostrar para a gente como aquilo vem afetando do ponto de vista dele, né, a vida na sociedade, na comunidade, na escola, seja lá onde o problema estiver ocorrendo. E ele vai pensar no tempo, naquele tempo de vivência que ele consegue, né, porque a gente imagina ali o 6º ano, é um aluno de 11 anos, né, que vai ter uma percepção assim, temporal ainda muito pequena, se você comparar um aluno de 3º ano. Mas é isso mesmo, a gente quer perceber e entender esse olhar dele, desses seus grandes 11 anos de vida, como é que ele vem enxergando essa melhora ou essa piora do problema na comunidade dele. E depois a gente pede que ele suba ali um documento, pode ser um PDF, um JPEG, desse problema. Pode ser um desenho, pode ser uma fotografia que ele tire com o celular e que coloque ali uma coordenada. É importante ter a localização. Sim. Uma coordenada, o nome da rua, do endereço. Ele consiga associar aquilo que ele está representando a uma localização espacial. Muito bem. E aí a gente está recebendo aqui os dados e a gente pretende comunicar, né, agora no final do mês, após o final das inscrições, né, no final de outubro ali, o resultado, já para seguir para a segunda etapa, que vai ser mais diretamente relacionada ao uso da IA. A gente vai no contexto, né, durante esse período agora publicar mais orientações. A gente tem uma rede muito legal, muito grande de outras universidades trabalhando conosco.
alunos das universidades, professores estão produzindo vídeos, falando, sugerindo coisas. Então, é legal porque essa rede está crescendo. A cada dia eu tenho recebido outros professores, outros colaboradores, e está difícil até para atualizar no site, na reportagem, nas reportagens, nas postagens. Que bom. E eu queria agradecer também esses colaboradores. Muito bem, essa é a Elizabeth Souza, professora do Departamento de Geografia da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversando com a gente sobre a primeira edição dessa Olimpíada, né, desse evento que a gente espera que tenha edições futuras, que a gente volte a conversar aqui e dar oportunidade para outros estudantes. Obrigado, professora, pela conversa. Nada, eu que agradeço demais e convido a todos a participar. Dia 16 de outubro encerram as inscrições, então não demorem, não percam tempo. Muito bem. É gratuita, lembrando. Tudo gratuito. Sim. Muito bem, está reforçado o convite. Um abraço, professora Elizabeth. Obrigada, um abraço a todos.